Fala galera, espero uma beleza. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente de novo, porque na verdade eu vou responder um pouco uma coisa que muita gente me pergunta, que pede para eu falar aqui no canal, que é sobre a minha trajetória, a minha história de vida, né? Quais caminhos eu segui, como foi que eu cheguei até aqui, por aí vai. Então vamos lá, eu vou tentar fazer aqui um resumão bem rápido, bem direto, meio simples também, não vou conseguir contar tudo, obviamente, mas vou tentar fazer um resumão geral do que é a minha carreira, a minha trajetória até aqui, beleza? A gente vai começar mais ou menos nos anos 2000, tá? 2000, 2001, em que eu montei a minha primeira produtora, meu primeiro escritório. Chamava SpeedBee e era um escritório voltado a serviços de internet, basicamente. Eu trabalhava com produção de site, trabalhava com animação. Então eu comecei a trabalhar com animação nessa época, mais ou menos no ano 2000, com animação em Flash, e eu também já comecei a estudar 3D. Então eu comecei estudando o 3D Studio. Nessa época a gente já entregava uma solução um pouco diferenciada para o mercado, que era justamente soluções completas feitas em macromedia Flash na época. O Flash não era da Adobe ainda. Lógico que a gente tinha aquela limitação da internet de escada, que a internet era muito lenta e tal. Então tinha ali um gancho bem interessante, que era conseguir trabalhar com sites em Flash animado, com animações interessantes e ao mesmo tempo leve, para conseguir funcionar na época da internet de escada. Essa empresa funcionou bem durante mais ou menos 2 anos e a gente começou a trabalhar com bastante banda. Como eu tinha já uma carga e uma intenção diferenciada na área de produção de conteúdo, na parte de arte, direção de arte, layout, animação e também 3D, isso começou a chamar a atenção de bandas, né? Bandas de rock, bandas de heavy metal, que queria criar um material diferenciado na internet. Então, mais ou menos nessa época, em 2001, em 2002, eu comecei a trabalhar com essas bandas e fui fazer uma coisa que é muito legal e que me ajuda até hoje, que é a parte de luz cênica de shows. Tá ligado aqueles shows todos de iluminação que você vai, quando você vê um show que é muito legal, que o cara fica na mesa controlando? Então era isso que eu fazia em meados de 2001, 2002, justamente porque eu queria trazer algo diferente para as produções e para os shows das bandas que eu estava trabalhando. Então eu comecei a conhecer mais de cor, comecei a conhecer mais de luz, comecei a conhecer mais de interação, de relação entre momento, entre clima. Tudo isso veio dessa parte de luz cênica, tá? Luz de palco mesmo. Então eu era luminotécnico, tá? Nessa época. Então eu estava trabalhando com animação em Flash, montando site para internet, fazendo luz para bandas de show. Aí, mais ou menos em 2002, eu entrei na faculdade de arquitetura, porque eu já gostava muito de criar, gerar projetos e desenhos, então isso casou muito bem para mim. Foi muito legal e eu comecei a criar uma opinião crítica e estética sobre o mundo já nessa faculdade de arquitetura. Então foi uma combinação bastante interessante. Lá para 2003, 2004 mais ou menos, eu montei uma produtora de vídeo mesmo. Porque afinal de contas, já que eu estava trabalhando com bandas, eu percebi que havia uma demanda muito grande para produzir as fotos dessas bandas, né? Produzir a arte dos CDs e também a arte dos sites na internet e também gravar videoclipes. Então eu saí de um escritório de web, basicamente, né? Eu trabalhava com conteúdo para internet, para web, montando sites, para montar uma produtora mesmo e que era focada no mercado musical. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Eu juntei com outro amigo meu na época que era produtor musical. Ele trabalhava muito bem no segmento de heavy metal também, rock, né? Um pouco underground até. E aí a gente começou a atender essas bandas. Então eu comecei a trabalhar com foto, vídeo e arte gráfica para as bandas e também fazia iluminação para shows. E esse projeto foi criado lá para meados de 2004, tá? Então eu já acumulava essas várias funções. Então eu estava desenvolvendo meu lado de diretor de arte, fazia iluminação para shows, comecei a fazer também direcionamento artístico para bandas, tá? Direcionava artisticamente os artistas que chegavam lá, as bandas que chegavam lá, os músicos que chegavam lá. Eu cheguei a ser empresário durante algum tempo de alguns músicos e artistas, inclusive no segmento de pop rock. Algumas coisas deram certo, foram bem interessantes, mas aí eu segui mesmo forte na parte de audiovisual. Mais um pouquinho pra frente, lá para 2005, já com a produtora dando bastante certo, eu lancei os meus primeiros 2 clipes
que eu gravei um clipe durante o dia e um clipe durante a noite de uma banda chamada Crusader. Foi muito legal, foi minha primeira experiência grande, uma grande produção mesmo. Foram mais ou menos 5 diárias de produção, foi muito legal, muito interessante. E eu consegui aliar essa estética que eu já tinha de produção, de luz, de luminotécnica para shows, em uma estética audiovisual, e o resultado foi bem legal, bem interessante. E aí eu já estava começando a estudar também cores e color grade. Então olha só, tem mais ou menos 10 anos aí, em 2005, 2004, 2005, que eu comecei a estudar a estética e a importância das cores nas produções audiovisuais, tá certo? Aí com o meu avanço na faculdade, meus conhecimentos em 3D e direção de arte, eu acabei entrando para trabalhar em uma agência de eventos como cenógrafo sênior, ou seja, eu comecei a trabalhar no segmento de eventos, produzindo projetos para grandes eventos de empresas. Trabalhei com empresas gigantescas, como por exemplo Santander, Volkswagen, Motorola, Sharp, Banco do Brasil e entre vários outros clientes. Foi uma experiência muito interessante e nessa época eu já coordenava a minha equipe. Entre 2006 e 2007. Eu tinha uma equipe de mais ou menos 4 pessoas, tem vários que são amigos meus até hoje, e eu basicamente iniciei essa galera na direção de arte e na parte de produção de projetos também em 3D e na execução. Eu tinha já agora uma bagagem muito interessante, porque eu conseguia criar projetos, conseguia criar conceitos, criar essa cenografia toda em 3D. Você já sabe que eu tenho uma experiência bem interessante com projetos em 3D. Esse cenário mesmo foi criado dessa forma. E eu também comecei a executar e viabilizar essas minhas ideias que antes estavam apenas em projeto. Então estavam realmente sendo construídas de verdade. Virando stand, virando eventos. Foi uma época bem interessante também para mim. Depois disso, lá para 2010, eu saí dessa agência que chamava The Group e montei uma nova produtora para mim. E dessa vez se chamava Hipernova. Era uma produtora que mesclava serviços em 3D, cenografia, arquitetura e direção de arte, que era tudo que eu fazia, também com a produção de filmes, tá? Então, o site está no ar até hoje, eu não atualizo ele desde 2011, se você quiser entrar para você ver, chama hipernova.com.br. Lá você vai ver que tem uma seção da parte de arte 3D e parte de filmes, que eram as duas coisas que eu fazia mais, que me davam mais dinheiro na época. E foi também nessa época que eu comecei a produzir meus primeiros curtas-metragens. A gente produziu 2 curtas-metragens, um em 2010 e um em 2011. E você vai poder perceber que existe uma relação bem interessante das cores nesse curta-metragem com a iluminação cênica que eu fazia nos shows. Tá? A iluminação de teatro, iluminação de show, aquela iluminação mais colorida e diferenciada. Então você pode perceber que nesse curta de 2011 já tem uma relação bem interessante de cores e essa influência que eu tinha na parte de produção de shows de rock mesmo, heavy metal. Então a mistura começou a ficar bem interessante e eu comecei a desenvolver uma estética própria minha já. Então o audiovisual para mim começou a virar uma mistura de todas essas influências que eu tive ao longo desses últimos 10 anos. Então, direção de arte, arquitetura, iluminação, cores e por aí vai, tá certo? Então, eu já estava mais ou menos em 2010 já com uma estética própria minha formada, já estudando muito audiovisual, fotografando bastante também, mas sempre tentando mesclar todo esse olhar crítico que eu desenvolvi ao longo desses anos dentro das minhas produções audiovisuais. Então essa empresa, essa minha terceira empresa, a Hipernova, funcionou muito bem durante mais ou menos 2 anos, fiz muitos trabalhos legais, conquistei vários clientes e parceiros e amigos que eu tenho até hoje, e aí nasceu a minha filha, final de 2011, que é a Isabela, que hoje está com 4 aninhos e meio. Aí eu recebi uma outra proposta muito interessante para voltar para o mercado de produção de eventos. Por lá eu fiquei mais 3 anos, até o final de 2013, e desenvolvi projetos gigantescos e incríveis. Trabalhei com a Copa do Mundo, que foi muito legal, vários projetos de cenografia, arte e 3D e direção de arte. Trabalhei com várias outras marcas gigantes, como a Ford, a Petrobras, a Sadia, a Miller e muitas outras. Além disso, eu também tocava paralelamente a Hipernova com a minha produtora de filmes.
Então você imagina a quantidade de coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo. Em 2013 eu já tinha uma bagagem de produção muito interessante, já tinha 5 curtas-metragens produzidos e rodando festivais pelo Brasil e pelo mundo, já tinha mais de uma centena de projetos audiovisuais realizados em várias áreas, videoclipes, webclipes, comerciais, projetos realizados para a TV como a Globo e a Rede Record, e eu comecei também a ensinar. Comecei a pegar pessoas que estavam interessadas em me acompanhar no meu dia a dia e compartilhar o meu conhecimento. Então comecei a meio que ter alguns pupilos nos meus sets de filmagem, me acompanhando e produzindo comigo, e eu percebi que essa era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Comecei já a dar alguns workshops e palestras em faculdades, né, em Bimorumbi também, e dando aula de Steadicam, que já era uma coisa que eu trabalhava há mais ou menos 10 anos. Então eu percebi que essa minha produtora, a Hipernova, precisava evoluir, mudar e crescer. Eu queria criar uma comunidade que eu pudesse ensinar e passar conhecimentos todos os dias. Foi aí que surgiu, final de 2013, o Super Cinema. A gente já estava com um estúdio muito legal montado lá na Saúde e a gente começou a trabalhar com cenários, novos formatos, ideias de programas para criar novos conteúdos. Dessa forma, surge o Super Cinema, que é uma grande comunidade, também é um canal, é uma forma de ensinar as pessoas e criar uma relação muito interessante com vários profissionais do meio, e também é a minha produtora. Então, deixou de ser Hipernova e virou Super Cinema, que é o meu quarto empreendimento dentro do segmento audiovisual, tá? Toda essa minha trajetória foi muito interessante e o Super Cinema estava dando muito certo, até que no final de 2014 eu acabei sendo contratado de novo, só que dessa vez para trabalhar na Band e como diretor de arte. A gente produziu várias campanhas incríveis lá, como CQC, Pânico, Masterchef, Fórmula Indy e por aí vai, atendendo o grupo inteiro, um grupo muito grande, sempre produzindo muito também. E aí em 2015 a vida também muda de novo, completamente. Nesse meio de um monte de coisa que estava acontecendo, eu recebi uma proposta para montar uma outra produtora lá nos Estados Unidos, em Miami, sendo essa a minha 5ª produtora já criada nesses últimos 15 anos. Foi muito legal, foi uma experiência realmente incrível. A minha mulher topou ir pra lá junto, a gente meio que largou as coisas aqui, foi tudo muito rápido, foi muita emoção e aventura. Foi uma experiência bem bacana e do ponto de vista de produção e empreendedorismo foi mais legal ainda, porque eu consegui entrar num mercado que é bastante difícil e restrito, que é um mercado de altíssimo luxo, lá de Miami, dos Estados Unidos, né? É um mercado que tem várias particularidades e que felizmente deu muito certo. Então, durante 6 meses eu trabalhei muito lá, consegui juntar uma bagagem, uma experiência bem legal, e foi aí que a minha mulher ficou grávida de novo e a gente resolveu voltar pro Brasil para tocar outros projetos aqui. E continuando com o Super Cinema, que tá mais forte do que nunca. Várias produções muito legais acontecendo aqui no Brasil também e algumas acontecendo lá fora. Então eu tô aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo tô atendendo ao meu mercado lá nos Estados Unidos, continuo dando várias consultorias para as empresas e produtoras lá de Miami, que eu já dava antes de voltar para cá, e agora a minha ideia é fazer com que o Super Cinema cresça ainda mais e desenvolvendo ideias bem diferentes de interação entre nós aqui do Super Cinema e vocês que seguem. Vocês têm que ficar ligados agora que a gente vai ter 3 grandes eventos do Super Cinema que já estão praticamente fechados, que vão ser bem legais, vão ser de empreendedorismo, tá? Em que eu vou contar mais detalhadamente toda essa minha trajetória e ao mesmo tempo falar de produção audiovisual. A gente vai ter um contato bem mais interessante com várias coisas que eu aprendi lá nos Estados Unidos pra gente aplicar no nosso mercado aqui no Brasil. Tá certo? Então eu já falei demais, contei quase tudo aqui que eu consegui e essa semana a gente volta pra nossa programação normal. Falou, galerinha? Então é isso aí. Eu sou Alexandre Axé, um grande abraço e a gente se encontra logo mais. Valeu!